Eu estou percebendo que no Brasil tem música muito boa nesse momento. Se está fazendo música boa, só que não tem empresários. Sim. Então, se você não tem, se não tem empresários, a cena não vai para frente. E os próprios músicos também não sabem, né? E os lidar com próprios isso. músicos não sabem como funciona realmente show business. Então, e isso é muito perigoso, porque a cena musical, ela precisa de ser profissional. Total. Se você não tem a cadeia alimentar completa, ela se perde no meio do caminho, ou inclusive no princípio do caminho. Eu vi num doc você falando da incompetência latino-americana na produção, Sim. né? Os bastidores e tudo mais. Qual que é a maior diferença da parte de produção em relação ao brasileiro, ao pessoal aqui da América Latina, com a Europa ou América do Norte? Eu acredito que na América Latina estamos acostumados, não eu, daí isso eu tiro meu corpo realmente, mas a cena latino-americana está acostumada a ser muito imediatista. Ela pensa só no hoje, no dinheiro de hoje, na banda de hoje, no show de hoje. Eles não pensam no futuro, eles não se preparam a um trabalho que vai durar por 3 ou 4 anos. Sim. Só projeto Entendeu? a curto prazo. São projetos muito imediatistas. E ao ser muito imediatista, ele deixa de ser profissional, porque você está pensando apenas na tua comida daquele dia, ou daquele momento, daquele mês. E nesse momento, você pode se voltar selvagem, você pode se voltar uma pessoa ou um grupo de pessoas que não tem ética, quando não importa o fã, porque o importante é ficar com o dinheiro do fã e não pensar em todo o que pode acontecer em vários. E assim que vocês podem ter visto eventos que aconteceram de show que se cancela porque o promotor não pagou dinheiro para o artista ou porque não tinha dinheiro para manter o festival e depois quem pagava a conta? O próprio fã. Então eu sou um desses caras que, ao mesmo tempo que eu busco que a gente tenha novos produtores, sou um cara também muito defensor do fã, em pensar, cara, você tem que entregar para o fã o melhor. Ele não é dono do show, o fã não é dono do show, mas ele é um investidor, sim. Quando ele coloca seu ingresso, você tem que dar o espetáculo que ele está pagando. Ele faz acontecer, né? Que está fazendo acontecer. Interessante isso aí, cara. Mas uma coisa, antes de mais nada, assim, que eu ainda não compreendi direito, é o que eu imagino que a maioria das pessoas também não saiba. O que exatamente é o show business? Como a palavra fala, show business, negócios de concertos ou de shows, de espetáculos. Isso é a tradução do inglês, tá? Desculpem, não é porque a gente quer se fazer de americano, gringo, mesmo que eu sou mexicano, né? Mas a palavra vem justamente porque o show business, sim, essa palavra, espetáculo, começou lá fora, nos Estados Unidos e na Inglaterra, como uma coisa bem organizada. Sim. Os promotores, por exemplo, lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, são bem organizados. Existem sociedades, existem congressos, existem todo um tipo de regulamento que você tem que ter se você quer ser um empresário lá. Mas é um país bem acostumado também a receber grandes shows, ter vários artistas. Mas se você vai e olha hoje a nossa agenda aqui no Brasil, se movimenta muito show, sim, muito show, tá? Porque não estamos falando apenas do rock, show business é tudo. Sertanejo, pagode, funk, tudo que movimenta massas e vende um ingresso. Tá? O show business é um teatro também. Então não vamos esquecer dessas coisas. O que acontece, e o Brasil é super atuante, o que não está é profissionalizado. Não existe, por exemplo, um deputado que seja um músico que defenda sobre isto. Não existe, por exemplo, uma regulamentação realmente sobre os profissionais. Sim, uma escola, uma universidade não que existe forme uma universidade que é. forme. Existem cursos, existem escolas, isso que fazem, só que não existe uma faculdade para isso. E se você vai mais ainda para o assunto das leis, advogados, por exemplo, minha filha que tem 21 anos, em Curitiba, uma dificuldade onde eu moro, uma dificuldade para ela quer ser uma advogada que é dedicada mais para a área musical e na verdade para a área do entretenimento,
que é royalties, que é... Leis de incentivo. Leis de incentivo, tudo isso. E é uma dificuldade, por exemplo, em uma cidade, pensa Curitiba como uma cidade grande, é uma dificuldade você encontrar isso, inclusive para ela poder se fazer um estágio. Sim. Então, só acontece nas grandes capitais, e quando se fala grandes capitais, é apenas São Paulo. São Paulo. Rio também não tem isso, né? Rio também não tem. Então, eu acho que ainda, aí que está o diferencial quando eu digo da diferença do show business ser diferente aí.